Boa tarde, turma. Boa tarde, quarto ano. Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje sobre os grupos sociais e o trabalho. Um tema bem tranquilo. Depois a gente continua essa discussão em sala de aula, tá? Mas eu não quero me estender muito não para o vídeo não ficar muito cansativo. Bom, então vamos lá. Os grupos sociais e o trabalho. Lembrando, um parênteses, que eu estou continuando, estou seguindo a sequência do livro, tá? Então o livro estava discutindo aquela questão de orientação geográfica, ele para um pouquinho essa discussão e entra nesse tema, os grupos sociais e o trabalho. Então, consequentemente, mais para frente ele volta a discutir orientação geográfica, tá? Ou trabalho com mapas, né? Mas então agora ele para aquela discussão e entra nesse tema aqui, que também é importante, e ele retoma isso, né? Então, vamos prestar atenção nesse tema de hoje aqui. Tá? Então, o grupos sociais e o trabalho. Então, o texto inicia essa discussão dizendo o seguinte, que para realizar um trabalho, os grupos sociais, né, os grupos de pessoas, elas se organizam em profissões e utilizam ferramentas e conhecimentos para realizar um determinado trabalho. Né? E é por meio dessa tecnologia, do trabalho, que há uma mudança no espaço em que as pessoas vivem. Né? Então, essa é uma primeira ideia que o texto coloca, né? Sobre as profissões, né? E a utilização de conhecimento para realizar um determinado trabalho. Então, consequentemente, modificando o espaço onde as pessoas vivem. Tá? Então, as profissões, elas geralmente estão relacionadas a uma atividade econômica. Né? Então, você tem, em cada atividade, você utiliza um conjunto de conhecimento. Então, vamos pensar assim, né? Você tem N profissões. Então, você tem um médico, você tem, por exemplo, a moça que trabalha no supermercado, você tem o cara que trabalha, o agricultor que trabalha no campo, você tem o trabalhador que está dentro de uma indústria produzindo um carro. Então você tem diferentes profissões que vão atuar em diferentes atividades econômicas. Tá? E essas atividades econômicas em que as pessoas realizam um trabalho, elas são agrupadas em 3 setores: o setor primário, secundário e terciário. O setor primário é aquela atividade que está relacionada à agricultura, à pecuária, o extrativismo. E essa atividade, ela ocorre aonde? No campo. Né? O trabalho, né, é no campo, onde se realiza essa atividade. O setor secundário é aquela atividade em que ocorre a transformação da matéria-prima num outro produto. Né? Então, ela geralmente ocorre aonde? Nas indústrias. Né? E as indústrias, elas estão localizadas no campo? Não, elas estão localizadas na cidade. Claro que algumas são um pouco afastadas da cidade, do centro da cidade, né? Mas elas estão na cidade. Tá? E o setor terciário é aquela atividade econômica onde ocorre o comércio, a prestação de serviço. Né? Então você tem hospitais, você tem supermercados, você tem bancos, você tem N setores, né? N serviços. Né? E esses serviços, eles ocorrem nas cidades. Né? As pessoas que trabalham nessas atividades, elas realizam essas atividades nas cidades. Então, gente, basicamente é isso, tá? A ideia do livro que ele mencionou é essa, tá? Só para a gente lembrar rapidinho essa ideia dos 3 setores, eu gostaria que vocês lembrassem daquela aula que a gente estudou em sala de aula e até no vídeo que eu postei, a questão do... Quando a gente está falando sobre matéria-prima, a ideia desses 3 setores e o algodão percorrendo esses 3 setores.
né? Então, ele acontecendo um momento no setor primário, depois no setor primário e no terciário. No setor primário, secundário e terciário. Então, lembra daquela aula sobre o algodão e o uniforme escolar, né? Então, o algodão lá ocorre no campo, né, na atividade lá do campo, depois ele passa para o setor secundário, onde é a transformação dessa matéria-prima numa camiseta escolar, né, no uniforme escolar, e depois indo para o setor terciário, onde a mãe vai lá, né, e compra esse uniforme escolar do aluno. Então, para ele chegar lá no setor terciário, né, na lojinha onde você vai lá comprar, ele passou pelos 2 outros setores da economia. Tá bom? Então é basicamente isso, a gente encerra por aqui. Fica atento que eu vou passar 2 questões. Tchau!